Olá, meus canais Cripto, tudo bom com vocês? Aqui é o Júnior e neste vídeo vou trazer notícias sobre a Rádio Kaka, a Raka, o token da mãe do Elon Musk. Então estamos aqui no Twitter, né, oficial da Rádio Kaka, e vale lembrar vocês que quem está envolvido aqui nesse projeto aqui é Elon Musk e também o CZ dá um apoio aí, digamos que moral e institucional a também o projeto deles, tá bom? O que eu vou trazer aqui para vocês é que eles têm postado ultimamente aqui também uns posts falando sobre todo o projeto, né? Tipo, tem o MetaMoon, tem a quantidade de queimas, né? Dos tokens, que tem aqui 67 bilhões de queimas de hackers já foram feitas. Tem aqui o Super Strong Hive Fans Community, que é a comunidade aqui dos Metamoons, mais de 1 milhão. Tem também a Mystery Box da May Musk, isso tudo projetos da Rádio Carga, tá bom? Tem o SM Metaverse, que vamos já falar aqui do SM Metaverse aqui, um videozinho que saiu aqui, parece, até lembra um pouco GTA, né? Ali o astronauta nadando. E tem as exchanges, que tem a primeira aqui, ó, Get.io. A Get.io é a que eu indico a você estar comprando e vendendo as suas radiocacas, porque tem maior liquidez, então você consegue estar negociando aí com mais segurança. E é o primeiro link aí da descrição desse vídeo, tá bom? Para você comprar Rádio Caca com mais liquidez e segurança dentro do mercado, compre na Get.io, o primeiro link da descrição. Então, pessoal, aqui tem muitas outras corretoras, entre elas aqui Bank, OKX, CoinEx, PancakeSwap e várias outras aqui. Também tem esse aqui, ó, que foi a palestra que eles tiveram, né, juntos, e destaco aqui o CZ da Binance e a May Musk, e também aqui muitos negócios relevantes em 2021. Também os NFTs que foram vendidos, mais de 142 milhões de dólares foram arrecadados somente com os NFTs da Rádio Kaka. Isso tudo coisa que já aconteceu, tá, pessoal? Imagine o que tem para vir pela frente. E aqui esse vídeo aqui mostra que o astronauta nadando aqui em Marte, né? Claro, Marte não tem água, mas aqui eles fizeram essa proposta aqui. Lembra um pouquinho aquele GTA que você tem que nadar lá dentro do... Que o gráfico tá até parecido aqui com aquele GTA antigo, né? Então, pessoal, sem mais delongas, eu já peço também a você que se inscreva no canal e deixe o like para não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? E para o YouTube recomendar para mais pessoas. E vamos aqui estar olhando o gráfico em 1 hora da Rádio Caca, claro, sempre em dólar, tá bom? Lembrando que isso não é indicação de investimento, nem de compra, nem de venda, é apenas informação, conteúdo educacional para vocês, tá bom? Mas o que eu vou estar analisando aqui para vocês é que a Rádio Caca tem enfrentado dificuldades, tá, pessoal? Com resistência aqui de 1 hora em 28,36, 0028,36, e tem enfrentado dificuldades para romper essa tendência de queda, tá bom? Tá uma linha de tendência de queda e a gente precisa romper para buscar uma linha de tendência de alta. Estamos aí já há mais de 3 semanas em queda no mercado de radiocarga e isso aí chega a ser um pouco preocupante. Isso faz com que muitas pessoas estejam levantando hipóteses e informações que a radiocarga é manipulada, que a radiocarga seria um toque especulativo para pump e dump. Mas claro, pessoal, depois de eu mostrar todos os projetos que ela está envolvido, tudo que ela faz, todas as ideias e quanto ela já vendeu e arrecadou dentro do seu ecossistema, não tem como você dizer que é uma moeda de pump dump. Mas é claro que o que está acontecendo agora é atípico, né? É algo que está, digamos, prejudicando todas as criptomoedas e com isso a Rádio Caca nesse momento está sofrendo um pouco mais, né? O mercado está aí bastante incerto
e com isso gera desconfiança, medo, aquela questão do FUD, né? Que você gera desconfiança, medo e dúvida, e isso acaba prejudicando no preço do ativo. E claro, alguns sofrem mais, outros menos, e o que está vendo com a Rádio Caca, ela está sofrendo mais com essas questões do mercado em si, tá bom? Mas o que eu venho trazer a vocês aqui é um ponto que diria ser chave, né? Que é esse canal aqui onde ela está, eu diria que ela pode permanecer nesse canal por um longo tempo, devido ser o canal mais forte de acumulação desde o passado até aqui, está sendo o que está tendo mais período de acumulação. A gente já vê que está uma lateralização dentro desse canal aqui, desde o dia, deixa eu pegar aqui, até quando entrou no canal, dia 5 de janeiro de 2022. E agora, dia 17. Dentro desse canal aqui, já faz 12 dias que a Rádio Caca está lateralizando neste canal aqui, tá bom? Então, acredito que por estar esse tanto de dias, ela vai vir buscar esse preço aqui na região de 21,0021. Então, está sendo uma oportunidade de compra. O que as pessoas mais coerentes fazem é comprar nessa queda, comprar na baixa e não comprar na alta, tá? Vender na alta. Então, fique atento, fique esperto. Agora é momento de estar comprando, é momento de estar investindo, tá bom? Fazendo um preço médio melhor e gerando melhor resultado para vocês. Eu tô meio gripado, então por isso que eu tô meio tossindo e assim, me afastando às vezes, porque tô gripado. Então, mesmo assim, eu vou trazer conteúdo para vocês, tá bom, pessoal? Então, preço de Rádio Caca, para resumir, pode estar caindo a 0,021. E estamos no canal de lateralização há 12 dias, o que ainda é pouco tempo para algumas criptomoedas que passam às vezes meses em um canal de lateralização, tá bom? De qualquer forma, é um bom projeto. Ele pode não estar dando um resultado no preço agora, mas de tudo que eu falei aqui, é muito importante você entender que a Rádio Carga tem um projeto por trás disso. Então, o preço ele é secundário, o preço ele vem quando o projeto é bom. Então, para você que esteja aqui me seguindo no Instagram, eu vou estar tentando aqui trazer conteúdo para vocês lá também no Instagram. Então, é Júnior Delfino, 2 R's. Júnior, 2 R's, Delfino. E você vai estar seguindo aqui para a gente interagir e criar conteúdo para o Instagram. Porque é um conteúdo mais rápido, às vezes você está mais um dia corrido, então pode ter um conteúdo ali no Story, uma caixa de pergunta. E caso tenha alguma pergunta interessante, eu vou trazer para fazer um vídeo no canal, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o like, siga no Instagram e também não se esqueça, né, de entrar no nosso grupo Telegram Cripto Brasil. O link estará fixado nos comentários. Lá você encontra dicas e informações para alavancar os seus investimentos. Até o próximo vídeo e valeu!